Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Tudo bem, meus nobres? Começa agora o Quebrando a Lâmpada, o programa que fala sobre inovação e cases de sucesso para quem quer pensar fora da caixa e transformar ideias em realidade. Este programa tem o apoio do CREA Paraná, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, que fiscaliza e garante que obras, serviços e projetos sejam conduzidos por profissionais habilitados, com ética e responsabilidade. O CREA Paraná protege a sociedade, valoriza a engenharia, a agronomia e as áreas tecnológicas, além de apoiar o desenvolvimento profissional e a inovação que transforma o Paraná. E do grupo Pumatronics, que desenvolve soluções que atuam diretamente na sua vida, tornando rodovias e cidades mais seguras e eficientes, com sistemas de pesagem em movimento, pedágio eletrônico sem cancelas, sensoriamento climático e iluminação pública inteligente. O grupo contribui para reduzir acidentes, otimizar a mobilidade e melhorar a gestão urbana. É tecnologia aplicada à infraestrutura, gerando mais segurança, eficiência e qualidade de vida para a população. E a Uno Viale, imóveis e design, por deixar o nosso cenário cada vez mais sofisticado, acolhedor e preparado para receber grandes conversas e entrevistas. E eu sou Gilles Balbinotti. Já peço para você nos seguir em nossas redes sociais, no Instagram, e se inscrever e acompanhar nosso canal no YouTube, no Spotify e não perder nenhum conteúdo exclusivo do programa. Mas hoje o programa está diferente. Estamos recebendo meu amigo de longa data, Gelson Douglas Pellegrini, engenheiro civil, professor, gestor acadêmico, com uma trajetória marcada pela atuação na construção civil, na formação de novos profissionais. Mas além de conversarmos sobre as áreas de engenharias, vamos falar de uma paixão do brasileiro, com uma pessoa que sabe muito desse assunto, futebol. E é o momento adequado para falar de futebol. Já estamos em clima de Copa do Mundo. Por isso, seja muito bem-vindo, Gelson Douglas Pellegrini, amigo de longa data, aqui no cenário, aqui no nosso ambiente do Quebrando a Lâmpada. Você que, a tua jornada eu conheço muito bem, quebrou lâmpadas, transformou ideias em ações concretas e, além de tudo isso, a tua jornada vitoriosa na área da engenharia, na área educacional, onde estivemos juntos em algumas jornadas, em algumas universidades, e você é um conhecedor fantástico, em várias palestras já assisti, sobre a história das Copas do Mundo que o Brasil venceu e associado a esses comportamentos empreendedores, inovadores. Seja muito bem-vindo ao Quebrando a Lâmpada. Obrigado, Gilles. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui, mais uma vez falando de Copa do Mundo, algo que a gente tem que pensar que o futebol não é só o esporte jogado no campo, ele também é uma gestão, tem que ter a gestão por trás. Eu costumo dizer que futebol ele é uma empresa, não só no campo, mas tudo que envolve. Veja só, o Ancelotti está há 1 ano já trabalhando toda a gestão, toda a estrutura para que o Brasil seja vitorioso nessa Copa de 26. É uma coisa que o esporte tem que largar a mão de pensar que é só o campo e entender que tem um monte de outras opções por trás. E a gestão, a engenharia, a logística, a medicina, a nutrição, tudo envolve. Todas as gestões, todas as tecnologias envolvem o esporte. Vamos falar de Copa. Então, todas as gestões envolvendo a Copa do Mundo. Muito bom, fantástico, uma paixão nacional. E veja só, a gente vai mostrar uma Copa do Mundo, que a gente vê lá o jogo, em cada fase de grupos, em cada etapa, e nas finais inclusive, mas pelo olhar do jogo. Sem o bastidor, que o Gelson vai trazer muito bem para a gente, já começou a sinalizar isso, toda essa gestão, logística, a inovação, não teria Copa do Mundo, não teria futebol, não teria essa paixão nacional, né? Então, realmente, é muito legal. Mas vamos lá, vamos direto ao assunto, porque tem muita conversa, tem muito bastidor, que você, sem medo de errar, é um dos grandes conhecedores, se não um dos maiores, né, de Copa do Mundo no Brasil e fora do Brasil também, tá? Vocês vão gostar demais desse bate-papo com o Gelson. Gelson, vamos começar pelo começo. Quando começa as Copas do Mundo? Fala como que foi a invenção da Copa do Mundo? Bom, a Copa começou em 1930, né? Lá no Uruguai. Mas a gente tem que entender que antes de começar a Copa, no dia 26/10/1863,
foi criado as regras do futebol. Foi quando aqueles 11 meninos da escola Cambridge, lá de Londres, dos arredores de Londres, se reuniram para fundar a Associação Inglesa de Futebol. E depois disso, veio as 17 regras, e aí difundiram o futebol mundialmente, né? Teve que nascer as regras do futebol para primeiro separar do rugby, que era muito forte também na época. Começaram a disputar jogos, né, que eles chamavam de Copa do Reino Unido, onde envolvia ali os 4 países do Reino Unido, mas um camarada chamado Karl Richemers, lá da Holanda, era um comerciante apaixonado por futebol, vamos dizer assim, foi o primeiro apaixonado por futebol fora do Reino Unido, né? Ele queria criar, teve a ideia de criar essa Copa a nível internacional. Isso lá em meados de 1880 ainda. Então, uma coisa de... vai fazer um século e meio. Ele entrou em contato com a associação inglesa, mas não teve muito resultado. O pessoal, os ingleses queriam focar o futebol no Reino Unido, não queriam difundir a nível mundial. Mas o Richemers não desanimou. Ele entrou em contato com o Guérin, que era o presidente da Federação Francesa, que já estava começando a envolver o futebol também nos seus esportes. E aí, no dia 21 de maio de 1904, eles se reuniram e fundaram a FIFA. Então, a FIFA já tem mais de 100 anos, né? Faz 122 anos aí. E levou até 1930 para fazer a Copa. Por quê? Para iniciar a Copa do Mundo. Em função de que, primeiro, tinha que organizar uma quantidade que valesse a pena, né, de seleções, né? Estava restrito principalmente primeiro à Europa, mas tinham 6 países apenas que estavam querendo fazer esse campeonato. Eles queriam trazer mais, começaram a divulgar. E aí vamos falar de tecnologia, né? Hoje você fala internet, celular, você pega aqui, está em contato no Japão. Se a gente quiser saber alguma notícia da seleção brasileira que está em concentração, só pegar o celular, agora a gente vê. Em 1904, 1905, 1910, não era assim. O telefone estava engatinhando, né? Era telégrafo. Você não tinha ainda tantas informações. O jornal, ele escrevia hoje para publicar amanhã. Isso quando era local. Mas se você queria saber a notícia de jornal dos Estados Unidos para cá, levava 2, 3 dias para você ter notícia, porque vinha por telégrafo. Nem os barcos, porque não existia navio, eram barcos a vapores. Então, o automóvel estava começando a ser criado. O Henry Ford, lá em 1903, né? Exatamente. Então não tinha como... Era outro mundo, né? Era outro mundo, era outra visão, outro mundo. Tudo era difícil. Então eles se comunicavam por cartas. Entendeu? O Guérin e Richemers, um holandês e um francês, eles se comunicavam por cartas. Faziam reuniões por cartas, praticamente. Era outra realidade. Quebraram lâmpadas, né? Olha o que eles quebraram lâmpadas, exatamente. Eles foram... O francês e o holandês. O holandês, depois entrou o espanhol, sim. Aí teve outros, teve o dinamarquês, um belga, que começou a entrar. E como que atravessou o oceano daí? Bom, para atravessar o oceano demorou até depois do final da Primeira Guerra Mundial, porque eles queriam fazer ali em meados da década de 10, fazer a Copa, realizar um Mundial, mas aí veio a Primeira Guerra Mundial. Paralisou tudo. 14 a 19, por ali, mais ou menos. Isso mesmo. Então, só em 1920 que a FIFA conseguiu se reunir novamente e aí lançou a ideia da Copa. Foi quando surgiu um camarada chamado... fugiu o Miller? Não, da taça. Jules Rimet. Jules Rimet. Surgiu o tal de Jules Rimet, em 1920. E já se tornou presidente da FIFA. Jules, não Gilles, parecido. Jules Rimet, ele virou presidente da FIFA, foi mais longo, acho que foram 46 anos de presidência da FIFA. Que dá o nome, né? Que dá o nome à taça. A taça era a taça do mundo, né? Sim. Mas depois, em homenagem a ele, quando ele morreu em 56, a taça teve o nome dele. E ele começou, então, a criar... na Olimpíada de 24, ele lançou a ideia da Copa do Mundo. Foi onde surgiu a primeira vez
a palavra, ideia, a frase, a 24. ideia. A ideia existia, mas não a frase, né? A palavra, a frase. Copa do Mundo, né? De futebol, FIFA Que legal, e tal. que bacana. Foi ele que lançou na Olimpíada de 24. Que daí a primeira foi em... Quando o Uruguai foi campeão olímpico. 30 e... Foi em 30. 24 campeão olímpico Uruguai. Entendi. 28 o Uruguai foi campeão olímpico novamente, ficou bi, contra a Argentina na final. Olha só. Uruguai, e aí Argentina, ó, a força sul-americana. E aí você pergunta, como que atravessou o oceano? Porque começou ali, né? Final da Olímpica de 28 foi Uruguai e Argentina, e o Uruguai venceu. Então aí já atravessou o oceano. Mas o futebol atravessou antes, um tempo atrás, né? A Copa Sim, passou o Miller, né, que ele trouxe em 1893. Já em 1893 o Miller trouxe. Trouxe a bola, né? As primeiras bola de capotão? A bola que hoje a tecnologia da bola tem o quê? Ela é carregável. Você viu a bola da Copa? Ela é carregável, ela tem um chip dentro da bola que você tem que carregar na internet antes do jogo. Depois você vai falar sobre isso, né? Mas tá muito fácil para os jogadores hoje em dia, né? Quem olha, né, as Copas anteriores, mas enfim. E aí, então a Copa nasceu realmente em Amsterdã, na Olimpíada de 28. Tá. Que aí separou das Olimpíadas, né? E começou na Olimpíada e ele separou, fantástico. Ela ali nasceu então a ideia de fazer a Copa do Mundo no Uruguai. Primeiro, porque ia sair do COI, né, do Comitê Olímpico, do Comitê Internacional das Olimpíadas ali, né, dividiu, né, a FIFA conseguiu tirar o futebol e fazer um torneio só de futebol e trouxe para o Uruguai então porque estava longe do COI, né, para ele se meter no meio das decisões dos jogos. Hein, Gelson, a gente está finalizando o primeiro bloco. Vamos iniciar o pontapé inicial agora no segundo bloco, porque daí vai começar a história das Copas, né? E a gente vai focar nas que o Brasil venceu. Vamos dar o pontapé inicial. Qual que é a ideia aqui desse cenário? Pode ser no segundo bloco? Vamos lá. Você que manda, então, gente. Tá. Quer fazer uma disputa agora? Vamos finalizar o bloco e a gente no segundo aí já... Aqui quebramos a lâmpada hoje nesse programa. Vai ter até o nosso bate-bola aqui, tá bom? Aguenta aí que logo a gente retorna para o segundo bloco para entender como é que funcionou esse futebol mundial e a história das Copas do Mundo e, com certeza, os 5 títulos que o Brasil conquistou. Cada vez que você volta do trabalho, que você se alimenta, cada vez que você viaja sozinho ou com a família, pega um ônibus, carro ou avião, sobe ou desce de elevador, cada vez que você pensa em qualidade ou na segurança de tudo aquilo que é produzido na cidade, no campo, nas indústrias ou em tudo ao seu redor, em cada um desses momentos, existe o trabalho de milhares de engenheiros, geocientistas e agrônomos que, em conjunto com o CREA Paraná, são responsáveis por produtos ou serviços cada vez mais presentes no seu dia a dia. Há 91 anos é assim. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Sejam bem-vindos de volta ao Quebrando a Lâmpada. Hoje um Quebrando a Lâmpada diferente, bem lúdico, com a grata presença aqui do Gelson Pellegrini, meu amigo de longa data, uma pessoa brilhante, fantástica, com muito conhecimento, engenheiro, professor, líder de pessoas. Mas hoje aqui falando uma expertise dele sobre as Copas do Mundo, ele já comentou um pouquinho no primeiro bloco. Gelson, passo a palavra para você agora. Você dá as ordens aí, como que a gente vai tocar agora nosso bate-papo? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de Copa, né, dos jogos da seleção brasileira. Eu até troquei o manto, né? Saí do manto do time, agora entrando no manto da seleção brasileira. É uma camisa. Eu não sou supersticioso, sabe? Sempre uso essa camisa na Copa, mas eu não sou supersticioso, tá? Então, só para ter uma ideia, ela tem já algumas marcas de guerra aqui de outras Copas, né? Ela é mais vitoriosa do que perdedora, né? Afinal, o Brasil, né? Com 114 jogos, né? Vamos fazer a nossa disputa aqui, Gilles? Vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou começar, tá, Gilles? Então, foi lá. Olha lá, para só um pouquinho, Gilles, só um pouquinho. Houve algum problema aí? Sim, um pouquinho só. Não, vai lá.
Pera aí, Pode jogar. Mas daí fica injusto, ó. Não, a Argentina e o Uruguai na Copa de 30 começaram brigando por causa da bola. Nada justo que eu tenha a minha bola e você vai com a tua. Agora tenta fazer gol com O que eu aquela. vou fazer? Embora eu sou brasileiro, vamos lá. Talvez se eu jogar por alto aqui. Né? Pelo alto. Opa, Muito bem cheguei lá, perto, fez lá, quase fez o Mas gol. vamos lá, que história que é essa, cara? De briga? Como é que Então foi? é assim, ó, em 1930, né, começou a Copa, Brasil, Uruguai e Argentina foram finalistas, né, e o Uruguai ganhou de 4-2. Só que antes de começar a partida, o Uruguai levou a bola dele, nada mais justo, ele estava em Montevidéu, no Centenário, com a bola dele, mas a Argentina atravessou o canal ali da Plata, mas ela trouxe a bola dela, queria jogar a final. Cada time com essa bola, então. Queria que jogasse com sua bola. Aí a FIFA teve que interferir, né? E o juiz fez que o primeiro tempo jogava com a bola da Argentina, placar 2-1 para a Argentina. No segundo tempo, com a bola uruguaia, placar 4-2 Uruguai. E o Uruguai sagrou-se, então, o primeiro campeão mundial. Primeira Copa do Mundo foi em 1930, né? 1930. Beleza. Vamos falar do Brasil? Sim. O Brasil, então, ele saiu do Rio de Janeiro e levou 5 dias de barco a vapor até Montevidéu, saiu do Rio de Janeiro até Montevidéu, 5 dias de barco a vapor para poder disputar o Mundial, né? Foi o primeiro, e nesse barco entrou a seleção espanhola. Entrou nesse barco, estava vindo a seleção espanhola que estava vindo de Madrid. Foram até Montevidéu, chegaram em Montevidéu e jogaram. O Brasil perdeu de 2-1 para a Espanha. Deu carona e ainda perdeu o jogo. Perdeu o jogo. Tá bom. Bom, esse jogo, o gol brasileiro que marcou foi um jogador chamado Preguinho. E o Preguinho, ele é filho do escritor Coelho Neto, que foi um dos maiores escritores do século passado no Brasil. Ele tem mais de 40 livros, crônicas. É uma leitura, né? Tem aqui o Romanceiro, tem a Miragem, e aqui tem as Quintas. São livros de romance, são contos, são artigos que ele escrevia em jornais, e ele tem um vocabulário muito, muito, muito forte, principalmente porque no século passado, no início, o português era escrito de uma forma diferente. Então, muitas vezes a gente tem que ler esses livros e ter um dicionário do lado para poder entender o que ele estava falando, mas eu sou muito fã do Coelho Neto. De 24, né? 1924 ele publicou esse livro. E tem livro aqui, acho que tem um ali de 1895. Olha só. São livros antigos. Eu tenho outros, só que os outros estão um pouquinho mais ele era o pai do Preguinho, então, foi quem marcou o gol, o único gol na Copa. Ele ajudou a fundar a Academia Brasileira de Letras. Ele foi a cadeira número 2. Da primeira a utilizar a cadeira número 2, né? Ele fundou a Academia Brasileira de Letras. Coelho Neto, As Quintas. Fantástico. Que bacana. Vão ao sebo e procurem então esse escritor. Né? É uma leitura muito boa. Ele, infelizmente, ele não faz parte do esquema de vestibular no Brasil, então ele não é muito conhecido, né? Entendi. Mas ele era amiguíssimo de Machado de Assis, para ter uma ideia, então... Tinha plenas condições de ser, né, melhor estudado, né? Exatamente. Bom, enfim, voltando para as Copas, né? A gente teve, então... o Brasil jogou com a Bolívia, depois ganhou de 4-0, mas foi eliminado da primeira Copa do Mundo, voltou para casa. Quando chegou no Rio de Janeiro, foi uma briga total, porque só foi a equipe carioca disputar a Copa, a equipe paulista não foi, porque teve briga entre as duas confederações, carioca e paulista, foi uma encrenca muito grande. O Friedrich, que era o melhor jogador, dizem até que foi melhor que Pelé, não foi disputar a Copa por causa dessa briga entre as confederações, né? Que era da Liga Paulista, digamos. A Liga Paulista com a Liga Carioca. Outra coisa, no Brasil a gente ficou sabendo o resultado da Copa via rádio, porque não tinha TV em 1930. Só que quando acabou o jogo lá, que começou a transmissão do jogo aqui. Tinha um delay. Um delay de 2 horas. 2 horas. Só 2 horas o delay. E isso que o rádio ainda já era, e estava no mesmo continente. Pensa, né, como que era a diferença. Como é que era a telecomunicação na época, né? Exatamente. Para a Copa de 34, lá na Itália, o Brasil fez apenas um jogo. Perdeu para a Iugoslávia. Perdeu de 3-1. E já foi eliminado da Copa, voltou para casa. Era um modelo diferente. Perdia e já voltava para casa. Voltava para casa. Não tinha muitas opções, né? No primeiro jogo, o Brasil foi de barco a vapor. Levou 15 dias para chegar na Itália. Entendeu? O barco Conde Biacamano, o nome do barco a vapor que levou o Brasil.
E, novamente, por rádio, a gente ficou sabendo das notícias aqui, só que era uma coisa assim que era telegrafado lá para a central no Rio de Janeiro, que daí as rádios transmitiam. Pensa a Já questões dificuldade que importantes era. aqui, né, sublinhando o que eu já estou dizendo, né? A questão da telecomunicação, que chegava com um delay gigantesco, a questão da logística. Hoje, 15 horas, contando todo o horário do aeroporto, desde que o jogador sai de casa, ele foi para os Estados Unidos, quem sabe em menos, dependendo, em 10 horas, quem sabe, ou em menos até. Na época eram 15 dias, né? Como é que é? Então são correlações interessantes. O atacante Romeu saiu, na Copa de 38, né, também, o atacante Romeu foi para a França, ele saiu com 70 quilos aqui do Brasil, chegou com 79 lá. Que também levou mais 15 dias para chegar em Paris, né? Então... Não tinha outra questão, todo esse cuidado da alimentação, né? Uma equipe de futebol hoje tem toda uma parafernália, um suporte. Por isso que eu digo, hoje está muito mais fácil que na época, né? Não precisa muito mais fácil. E aí, como é que foi daí? Aí em seguida... A Copa de 38 foi a primeira vez que então não teve mais briga das confederações, e aí o Brasil conseguiu levar os seus melhores jogadores. Friedrich já estava ultrapassado, já não conseguiu mais disputar. Mas Leônidas da Silva, o Homem Borracha, ou o Diamante Negro, como também foi apelidado. Leônidas da Silva disse que é o grande... Foi um grande nome da Copa. O nível de Pelé, né? Exato, nível de Pelé. Foi tanto que o Vittorio Pozzo, que foi o campeão italiano, né? Que era o técnico da seleção italiana, campeã em 38, ele disse que após o jogo contra o Brasil, ele falou: quando o Brasil se organizar taticamente, será imbatível no futebol. Frases de Vittorio Pozzo, o único técnico bicampeão, como técnico. Zagallo foi como técnico e como auxiliar e jogador. Então, o Zagallo é técnico também, mas técnico e auxiliar e 2 vezes jogador. Sim. E o Vittorio Pozzo foi o único técnico bicampeão realmente. Né? 2 vezes como técnico. 2 vezes como técnico, 38 e 34. Entendi. E ele já falava isso do Brasil. Claro, precisava o Brasil se organizar, né? Perdemos para a Itália de 2-1 e o segundo gol foi um pênalti bobo do Brito, né, do Valdemar Brito, dando um pontapé no jogador italiano dentro da área. Dentro da área. Aí não entendeu? Tinha. Aí o juiz marcou pênalti. Entendeu? Isso foi uma coisa assim, infantilidade, né? E o Brasil acabou perdendo esse jogo. A grande vantagem é que depois esse camarada ele trouxe em 56 para o Santos um jovenzinho chamado Gasolina. Perdão, porque de 38 a 56 veio a Segunda Guerra Mundial e não teve Copa, né? Exatamente. Então, duas edições, uma edição sem Copa. Duas 42 e 46. 42 e 46. Então, quando ele trouxe o Gasolina em 56, o Gasolina depois se tornou no Pelé. Sim. Então, o cara que deu o chute ali no jogador italiano que acabou a derrota brasileira é o mesmo que trouxe o Pelé depois pro futebol, né? O Pelé, o apelido dele era Gasolina no começo, não era Pelé. Era Gasolina? Era Gasolina. Tu sabia disso? Eu não sabia. O Edson Arantes do Nascimento é chamado de Gasolina. Se transformou em Gasolina e sabe depois por que Gasolina Pelé. Ou é pedir demais? Não, nunca vi uma entrevista dele falando o porquê, mas devia ser porque ele era moreno, alguma coisa assim, ser, né? E porque talvez ele era muito rápido, né? Então, gasolina é inflamável, né? Inflamável, penso que potência, seja por isso, né? Provavelmente. E pós Segunda Guerra Mundial, daí retomou na Copa de 50 no Brasil. No Brasil. E aí o Brasil estava com um time muito bom, muito melhor do que o do Uruguai, muito mais... Na final tu já tá falando? Não era na final, né? Desculpa. Sim. Na final. Na verdade, não, foi a única Copa que não teve final, né? Porque teve um quadrangular. Sim. E as 4 equipes que tinham chance de ser campeão estavam nesse quadrangular. E depois dos resultados, só o Brasil podia ser campeão, né? Só o Brasil e o Uruguai podiam ser campeões. Aí foram fazer e o Brasil jogava pelo empate ainda, né? Mas Abdul Varela... O Varela, o goleiro Barbosa. O Barbosa. Então, aí Barbosa foi Eu sou estudioso, eu aprendi com o Gelson, tá? Que o goleiro Barbosa, né? Enfim, foi sofreu muito, né? Ele foi muito descriminalizado. Ele não levou... Não foi um frango, foi um ataque que o cara chutou direto no gol, ele saiu para pegar a bola e o cara... Acho que até errou o chute e a bola acabou entrando. Quantas mil pessoas no Maracanã? Mais de 200 mil pessoas. Que foi chamado, em espanhol, né? Maracanaço? Como é que é? Sim, quando o Brasil perdeu, então, para o Uruguai no Maracanã, acabou se tornando, então, o Maracanaço, né? Aquele evento que foi um fiasco, né? Foi pejorativo, né? Exatamente. Contra os uruguaios. Ali os uruguaios já eram bicampeões no mundo. Bicampeões. Eles não foram para a Copa de 34, eles boicotaram a Copa de 34 e a Copa de 38. Eles jogaram 30 e 50 e foram campeões nas duas. Por que eles boicotaram? Porque a Europa também boicotou a Copa de 30.
Algumas Sim. seleções não vieram, então eles Retalhou. foram campeões em 30 e depois em 50, né? A gente tá finalizando o segundo bloco, a conversa é boa e conhecer os bastidores é fantástico, né? Coloca já que daí 50, bom, já contou de 50, aí vem 54, né? Bom, a Copa Pra de gente finalizar esse bloco daí. A Copa de 54, primeiro que foi lá na Suíça, o Brasil já foi de avião. Foi Opa, com a mudou a Panam, logística. já foi a logística, já foi de avião para chegar lá na Copa. Mas também foi a Copa mais desorganizada de todas. Foi a primeira a Copa que teve a numeração nas camisas. Ah, não, antes não tinha numeração. Não tinha numeração. E foi a Copa que o Brasil foi com a amarelinha. Antes era a camisa do Brasil antes era branca. Entendeu? O Brasil jogava Primeira de branco. vez amarela, Depois do Maracanaço, o Brasil criou um concurso para definir o desenho da camisa e as cores, né? E quem que ganhou? Foi um uruguaio que ganhou o concurso. Não creio. Ele era nascido no Uruguai. Isso é piada pronta, né? Não, é verdade. Ele era nascido na divisa do Uruguai com o Rio Grande do Sul, mas ele era uruguaio de nascimento. Isso é fantástico. Só que ele veio se registrar no Brasil. Mas ele nasceu em solo uruguaio. E ele ganhou o concurso. E esse modelo de camisa amarela, golas verdes, bermuda azul, cameia branca com detalhe verde, é ele que fez. Foi o modelito que ele fez. E o canarinho já veio associado ou veio depois a ideia do canarinho e tal? Sim, em 58 já começou então a história do canarinho, né? Não, legal, Gelson. A gente está finalizando esse bloco. A gente retoma nessa conversa muito bacana, divertida, curiosa, no próximo bloco, tá? A gente volta logo a gente volta. O produtor rural paranaense agora tem uma linha direta e exclusiva com a Copel. Chegou Copel Agro. Copel Agro, como podemos ajudar? Atendimento telefônico e humano, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E mais equipes em campo, trabalhando para manter a força da sua produção rural. Copel Agro. Precisou, ligou. 0800 643 7676. Copel, pura energia. Estamos voltando ao Quebrando a Lâmpada. Hoje o Quebrando a Lâmpada, ou a bola, nessa conversa sobre Copa do Mundo e futebol, essa paixão nacional, sem esquecer que essa cor amarela, essa cor verde, azul, né, que representa o nosso belo Brasil, né? Temos que pensar no futebol, sim, mas pensar em todos os aspectos e melhorar cada vez mais o nosso belo e pujante país. Vamos lá. Gelson, vamos iniciar aqui? Vamos iniciar já. Agora você faça as honras. Agora então, uma bola única, né? Agora é uma forma mais justa aqui, né? É uma bola para bola da FIFA. As duas equipes. Vamos lá, então. Valeu, Tafarel. O goleiro foi bem, hein? Ai, quase fiz contra. Agora vamos lá. Pronto. Bateu lá atrás? Bateu lá atrás. Tem que chamar o VAR, tá? Não, bateu lá atrás, tá tudo certo. O VAR. Então, não tinha VAR antigamente, não tinha né? VAR. Quando que começou o VAR, Gilles? Nas Copas do Mundo? Não me lembro. 2002, não? Não, 18. Lá na Rússia começou o VAR. 2018, tá. 2018 começou o VAR. Gelson, Brasil, primeiro campeonato mundial. Se tiver alguma curiosidade das anteriores, vamos nesse bloco falar aí de, provavelmente, né, 58, 62, 58, um guri de 16 para 17 anos apareceu? Como é que foi isso? 17 anos, 239 dias, quando ele fez o primeiro gol contra o País de Gales. Nós estamos falando de Pelé, né? Ou gasolina. Ou gasolina. Com 17 anos, 239 dias, ele fez o gol. Ele jogou um pouquinho antes, né? 4 dias antes ele tinha jogado contra a União Soviética, mas ele não fez gol. Então, contra o País de Gales, segundo o próprio Pelé, o gol mais importante da carreira dele, porque foi um jogo muito truncado e o Brasil precisava, já era quartas de finais, né? E precisava daquela vitória para não ir para prorrogação, não ir para pênalti, e o Pelé conseguiu desencantar aquele meio chapéuzinho que ele deu dentro da grande Sim, área, né? Fantástico. Depois ele repetiu esse gol dando um chapéu completo contra a França, né? Ele fez o 5-2, aí ele fez 3 gols já contra a França. E daí na final ele fez mais 2 contra a Suécia. Então Pelé, né, foi um
o grande nome da Copa de 58. Zagallo vai fazer parte desse time. Zagallo fez gol na final, Garrincha também, né? O Garrincha destruiu a União Soviética, né? Aí você vem falar de Aquelas dançadinhas dele na ponta direita... você vem falar de tecnologia, vamos lá. A Rússia, quando foi campeã olímpica em 56 de futebol, e ela tinha um preparo físico astronômico. Era grandiosa a parte técnica da Rússia, esquema tático, espião vendo jogadores, jogadores de seleções. E quando o Brasil definiu que ia entrar com Pelé, Garrincha e Zito, os espiões da Rússia falaram para o técnico russo, ó, fica tranquilo, o Pelé é um menino de 17 anos que não tem ideia do que está fazendo. O Garrincha erra muitos passes. As pernas tortas. Não volta para marcar. Tem as pernas, é um manco, não sabe? Não tem. Vai ser um jogo muito fácil para a Rússia. Com 2 minutos tinha levado 3 bolas na trave e um gol do Vavá. Então foi os 2 minutos mais eletrizantes de uma Copa do Mundo. Puxa foi vida. Esse contra a Rússia, né? A gente encontra essas imagens aí, Gelson, eventualmente, é difícil, não tinha... Tem, no YouTube você encontra, eu tenho visto, ainda é preto e branco, claro, algumas, claro. Mas tem algumas... ver o jogo completo, você é nostálgico, porque as imagens são horríveis. Sim, então a gente vê a tecnologia de hoje, né? E você vê, conseguir assistir um jogo é complicado, mas quem gosta, assiste. E aí foi, né, a final foi com quem? Com a própria Suécia, né? Suécia. O Brasil teve lá na casa Só que o Brasil jogou Suíça, de azul. Né? Sim. Foi na Suécia, a Copa de 58. Na Suécia, digo. A Suíça foi 54. Perfeito. E o Brasil teve que jogar de azul. Por causa que a Suécia era amarelo. Porque a Suécia jogou de amarelo. E a Suécia até fez o sorteio com o Brasil, mas ganhou o sorteio e jogou de amarelo. Teve sorteio, tá? E aí o Brasil teve que comprar camisas e bordar, costurar o bordão e os números da camisa. Tinha levado só uma camisa, né? Exatamente, não tinha. Olha como é que era naquela época, né? Outra coisa, o Pelé jogou com camisa 10, mas o Gilmar, que era goleiro, jogou com camisa 13. A camisa 3. E o Garrincha jogou com camisa 19. Que era ponteiro direito, que era 7, seria? Seria 7. Por quê? Porque quando o Brasil mandou a relação de jogadores para a FIFA 10 dias antes da Copa, esqueceu de mandar a numeração. E aí os jornalistas europeus que colocaram a numeração nos jogadores brasileiros. Que isso, olha só. Entendeu? Porque não tinha, como é que você vai ligar para eles para pedir? Não tinha. Ponto máximo da Copa de 58. Os gols do Pelé, né? O gol que o Pelé fazia... Quantos gols ele fez na Copa? Ele fez 6, ele foi o artilheiro com 6 gols. 6 gols da Copa. O artilheiro da Copa do Mundo é ele ou o Ronaldo? Não, o Ronaldo numa Copa fez 5? O Ronaldo fez 8 em 2002. No 8, né? O Pelé é o segundo, então. Mas teve o Ademir da Guia fez 9 em 50, que é o maior artilheiro brasileiro. O Ademir da Guia, tá. Fez 9 em 50. Outro momento assim, interessante é que as formas que eram organizadas as Copas, né? 62, por exemplo, a Copa foi organizada de uma forma que os jogadores não sabiam como que eram as regras. O Garrincha chegou a dizer, quando acabou o jogo e levantou a taça, nossa, que campeonato curto, não teve nem segundo turno. Para Garrincha tinha que ter segundo turno, né? Era o modelo que tinha. Era o modelo que tinha o Campeonato Carioca, o Campeonato Paulista, né? Eles jogavam Botafogo, acho que o Garrincha jogava Botafogo. Eles duravam o ano inteiro os jogos, né? E sim, lá foi um campeonato curto. 20 dias, que começava no meio do mês e acabava no final, né? Eram 20 dias de competição, porque eram 16 seleções. E a maioria era Europa e América do Sul? Europa e América do Sul. Ásia, acho que não teve. Cuba jogou, por exemplo, a Copa de 38. Cuba? Olha só. Cuba chegou a jogar a Copa de 38. Uma das poucas Cuba ficou em 4º lugar, se eu não me engano, na Copa de 38. Não, acho que 34 Cuba ficou em 4º lugar. Foi longe, Cuba. Acho que foi antes da Revolução, né? Antes da Revolução, exatamente. Do Fidel Castro, do Che Guevara. Exatamente. Então, Estados Unidos foi 3º lugar na Copa de 30. Não teve a disputa de 3º lugar na Copa de 30, mas eles ficaram em 3º lugar na configuração dos jogos, e pontos ali, gols, né? Aí mostrou o Pelé ou Gasolina pro mundo, né? Quer dizer, isso. Garrincha, todo o time, obviamente, né? E aí como que foi esse trajeto até 62, que viria a ser o bicampeonato? Então, os jogadores da Copa de 58, eles estavam só 4 anos mais velhos, então praticamente foi o mesmo time. Acrescido de um ou outro jogador ali, por exemplo, Amarildo, que não estava em 58, substituiu o Pelé quando o Pelé o Amarildo jogou no... Era do Santos ou do Botafogo, Santos, não vou lembrar agora. Tá, o goleiro era quem? Já não era o Félix ainda? Não, era o Gilmar ainda. Gilmar foi bi. Gilmar foi 58 e 62. O Félix era 70. Tá. A grande característica ali que a gente pode ver, o Brasil
fez 6 jogos na Copa de 58, mais 6 em 62. São 12 jogos sem perder. 12 vitórias. 12 vitórias. E mais um jogo contra a Bulgária em 66, que também ganhou, né? E foi vitorioso. Então são 13 jogos sem invicto. Teve 2 empates, né? Um empate contra a Inglaterra e um empate contra a Tchecoslováquia em 62. Creio que na época não tinha o ranking, né? Hoje tem o ranking das seleções, né? Mas ele ficou, no mínimo 8, 10 anos ou mais. Não, depois da Copa de 58 para frente, o Brasil sempre liderou o ranking. Sempre liderou, né? Veio perder o ranking em 98 com a França. E aqui com uma mensagem, a gente falando de empresa, inovação, é difícil manter, né? Se manter. Então, veja só, essas 13 vitórias invictas é o recorde até hoje. E o último jogo que o Brasil tinha perdido foi para a Hungria, na Copa de 54. E foi perder novamente um jogo na Copa de 66 contra a Hungria de novo. Hungria. Olha. Então a Hungria está entre o recorde de vitórias, de invictos, né, de jogos invictos da seleção brasileira. Tá, a Hungria. 66 foi um desastre, né? 66, infelizmente, não achamos o futebol. Acho que alguns aí já não tinham mais idade, né? Enfim. O Paulo Machado de Carvalho não era mais o chefe da delegação, o Avelange tirou ele. Então, o grande mentor... A geração do Avelange aí. A gestão, vamos falar de gestão. A grande gestor da Copa de 58 e 62 chama-se Paulo Machado de Carvalho, que foi o fundador da Record. Fundador da Record. Então, o João Avelange era presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Não era a CBF ainda, era a CBD. Então, o mentor, chefe da delegação, que estava lá, que acompanhou todos os jogadores, foi o Paulo Machado de Carvalho. Ele que fez a gestão de tudo, né? Por exemplo... A importância da gestão, porque... Exatamente. É gestão de equipes, hein? A gestão principal que ele fez, no meu ver, em 62, foi quando o Garrincha foi expulso contra o Chile na semifinal. E ele calorosamente convidou o juiz, que não era europeu, ele era mexicano, para fazer uma visita na Europa. E ele acabou entregando a súmula do jogo contra o Chile só depois que acabou a Copa. O Garrincha pôde jogar a final. O Garrincha jogou a final. O juiz que errou, né? Não foi? Gestão de pessoas. Ele conseguiu, falou, não, a gente vai te pagar toda a tua despesa para você ir para a Europa, né? E ele foi com a família fazer um passeio. E o Garrincha foi fundamental. Na final, né? Fez até gol, então... O Brasil foi bicampeão. Foi bicampeão daí... Então, em 66, o Paulo Machado não estava mais na chefia. Né? Como é que era o modelo? Ele já caiu, eram fases? Ainda não eram? Como é que funcionava daí? Sim, era a primeira fase, primeiro grupo, né? O grupo, e depois quartas, semifinal e final. Porque eram 16 times só, né? Não tinha as oitavas. As oitavas só vieram surgir na Copa de 86. Ele aumentou para 24 ou 20? Em 82 aumentou para 24, mas não teve oitavas, porque ainda era primeira fase e segunda fase. Lembra Brasil, Argentina e Itália, em 82? Sim. Jogaram triangular, entendeu? Era outro modelo. Em 86 não. E aí passou a ter a oitava, quarta, semifinal e final. A gente vai deixar para falar da Copa de 70 no próximo bloco. O que eu queria ver de você nesse final de bloco é de 66 para 70, bastidores, que tu lembre, números, e quem de 66, dos atletas, enfim, continuou na seleção de 70. Aí a gente fala de 70 especificamente. Ok, para 70, né, Pelé, aliás, ele nem queria ter jogado a Copa de 70, né, ele foi... Sim, foi convidado. 66 o Pelé estava lá, mas machucaram, não foi? Não, ele não jogou contra a Hungria, ele jogou contra Portugal. Ele foi campeão, mas aí saiu machucado. Exatamente, ele machucou contra a Tchecoslováquia. Tá. O Tostão estava na Copa de 66. Um grande jornalista até hoje, fantástico. O Tostão. É um mente brilhante, né? Ele... Exatamente. O cérebro do time, né, também. Exatamente. Então o Tostão estava, Jairzinho estava em 66. Só que a gestão estava muito confusa, né? Foram chamados, se não me engano, 66 jogadores para ver quais jogadores queriam para a Copa. Então, foi uma coisa muito mal organizada. Para a gente fechar o bloco, bem assim, rapidamente, a tua questão. Ia para a seleção que estava melhor ou tinha ainda, de alguma maneira, indicações? Bom, tu entende o que eu quero falar. Tinha, sim, sempre teve indicações, sempre
teve... Menos que hoje, né? Acredito. Hoje é diferente, né? Hoje você tem uma indicação que você não fica nem sabendo, né? São patrocinadores, são coisas assim muito fortes. Na época era menos, mas envolvia, por exemplo, 70, né? Até a presidência da República. Tá joia. A gente está encerrando mais um bloco nessa conversa bacana, muitos bastidores. É impressionante o que o Gelson, meu amigo Gelson aqui, entende informações. Assim, cada detalhe, ele sabe a data, o nome, o que aconteceu. A impressão que dá é que ou você ou alguém aí tá, estava lá nesses momentos. Eu sei que em algumas Copas tu nem era nascido ainda. Mas é muito legal conversar contigo. E a gente já logo volta para falar no que considero muitos, né, a melhor seleção de todos os tempos, né? Tá bom? Logo a gente volta ao Quebrando a Lâmpada, tá? O Grupo Pumatronics transforma a tecnologia em segurança, fluidez e inteligência nas cidades e estradas do Brasil. Da nossa fábrica saem soluções que impulsionam cidades. Estamos nas estradas que conectam o país, nas cidades que crescem, nas redes que sustentam a inovação. Grupo Pumatronics, tecnologia que move o futuro. Voltamos ao Quebrando a Lâmpada. Hoje estamos recebendo o Gelson Pellegrini, amigo meu, enfim, trazendo uma correlação muito legal de Copa do Mundo, futebol, com gestão empresarial, com gestão de pessoas. Vamos lá que tem bastante coisa para falar ainda. Copa de 70. Uma das melhores Copas que teve, né, onde reuniu os melhores jogadores da época e, se não, um dos melhores do mundo, além de uma gestão brilhante, né, a seleção brasileira, a CBD ainda, né, foi para a Copa 30 dias antes, foi a primeira seleção a chegar no México. Ficou treinando na altitude de Jalisco ali para poder se preparar para a Copa. Chegou no final da Copa voando, né? Não tinha time para bater aquela seleção. Uma seleção invicta, ganhou os 6 jogos, né? E eram 5 camisa 10 jogando na seleção brasileira, né? Não tem... Quando eu vejo algum jornalista querendo dizer assim, qual seleção foi a melhor da história? Cara, depois da de 70, vamos pensar qual foi. Não existe melhor. Era Pelé, Gerson, Jairzinho, Tostão e Rivelino. Não tem, né? Todos camisa 10 nos seus times. E conseguiram, né? Saldanha conseguiu fazer eles jogarem. Depois a Galo assumiu a presidência, né? A comissão técnica, mas não tinha para igualar esse time, né? Eu costumo o Zagallo dizer... fez algumas inversões ali, ele deu o toque dele. Ele deu o toque dele. Mas os atores já estavam prontos, né? Eles estavam prontos já nas eliminatórias. O Brasil ganhou todos os jogos da eliminatória e todos os jogos da Copa. Não teve, é uma seleção que levava gol, tinha uma defesa que não era a melhor defesa que a gente pode ver, mas não precisava, tendo um ataque que a gente tinha, né, com um time que fazia gol, lá atrás sempre ia estar. Copa de 70, né, 2 gols, né, 2 gols que o Pelé não fez, mas que aonde tu vai hoje, aquele chute do meio de campo, e aquele que ele faz o porta-luz, sem tocar na bola, sem tocar na bola, não houve o gol. Mas o que é aquilo? E a cabeçada contra o Gordon Banks da Inglaterra. Que foi a defesa? A defesa, dizem, mais difícil de todos os tempos. A defesa do século. A cabeçada do Gasolina, da pequena área, cabeceou pro chão e o Gordon Banks conseguiu fazer a defesa, a bola subiu por cima da trave. Espetacular, né? O Pelé não acreditava, o que é isso? Fantástico. E o Pelé, interessante também, depois quero saber a tua opinião, eu gostei da ideia de entender um pouquinho o bastidor, mas não gostei porque eles expuseram, por exemplo, o Tostão, essa série que saiu da Copa de 70, não sei se tu já assistiu, mas antes disso é o seguinte, ele teve um momento lá que ele subiu e alguém segurou ele não descia mais. Acho que foi um dos gols da cabeçada. Contra a Itália, o primeiro gol contra a Itália na final. Primeiro gol contra a Itália. Foi o gol 100º do Brasil em Copas. Ele subiu e não descia mais, é impressionante, tu vê a cena real. Tem uma foto tirada de trás do gol, que você mostra o Pelé daqui para cima, a cabeça do italiano, né, do zagueiro italiano, aqui na cintura do Pelé, e o Pelé cabeceando. Quando eu vi essa foto, eu tive que ler para entender essa foto, porque a fisionomia do Pelé cabeceando, ela é irreconhecível. Ele tá tão fazendo tanta força para subir, para cabecear, você não entende que é o Pelé. Você vê depois no lance todo que foi a cabeçada do Pelé. Foi o 100º gol do Brasil em Copas do Mundo
e a abertura do placar contra a Itália. Estou aqui, vou trazer um elemento para o Gelson, que é o maior conhecedor das Copas do Mundo, né? Tá explicado por que gasolina. É um foguete, cara. Você deu gasolina, ele subiu e ficou. Pronto, tá aí, ó. Coloca isso na sua palestra, por favor. Perfeito. Obrigado, Gil. Primeira Copa que você usou luva, o goleiro usava luva antes? Que história que é essa? Eles já começaram a usar luvas, mas alguns jogadores que disputaram a Copa de 70 já estavam usando luvas. O Félix usou só contra a Itália, só na final. Ele usou. Que o Zagallo, pelo que eu vi, né, no documentário... Não queria que ele usasse. Não queria que ele usasse. Não sei se é verdade, porque... Também não sei. Eu até estou tentando descobrir isso. Algumas coisas que eles inventaram lá e tal, mas enfim. Copa de 70, tricampeão de maior, feliz. Eu sou feliz porque Brasil tricampeão. Só que sou triste porque só nasci em 71. Não, eu perdi a Copa. Eu sou tri. Eu nasci em 69. Eu comecei a ser campeão em 94, enfim. 70. Mais alguma curiosidade? Para daí a gente já dar um pulo ali para 2004. Sim, em 70, por exemplo, foi a primeira vez que a gente conseguiu assistir uma Copa via televisão, um delay de 1 a 2 minutos, só que ainda no preto e branco. Porque a TV, quando vinha a transmissão colorida, não tinha televisão colorida no Brasil. Só na central da Embratel que tinha uma televisão colorida que conseguiram ver o jogo em cores. O Brasil ainda preto e branco. E aí, por incrível que pareça, a única Copa que a gente viu colorida ao vivo foi de 82. Porque 74 foi na Alemanha. E não tinha satélite ainda para mandar as imagens ao vivo colorido. A gente podia ver na TV preto e branco. E tinha as duas Alemanhas ainda, tinha tudo. Exatamente. Muro de Berlim e tudo mais. E tinha ainda. E em 78, a Copa foi na Argentina. Não tinha tecnologia da Argentina para mandar para o mundo colorida. Que tem muita controvérsia também aquela Copa, né? Aí é um podcast só para aquela Copa. Só para aquela Copa. Próximo Copa, 78. Aí, enfim, não vamos entrar no detalhe. E em 82, então, na Espanha, foi via satélite, e aí a gente pôde ver a Copa Talvez colorida. a gente pule essa. Chorei quando o Brasil perdeu para a Itália, 3 gols de um cara que estava preso por questão de apostas. Aprendi com ele, tá? Paulo Rossi. Posso falar quem que é o nosso Paulo Rossi da seleção brasileira desse ano? Agora deu 10 tipos de medo. Paquetá. Sim, porque teve a questão... Envolvido também. Então nós vamos ser campeão com o Paquetá. 3 gols de Paquetá. Ele já me respondeu o que eu ia perguntar no final. Eu ia perguntar para ele, já vou ter que pensar outra coisa no vídeo final. Quem que ia ser o campeão? Ele falou que é o Brasil. Então tá bom. Meu pai assistiu lá em Pato Branco, pela Gaúcha ou pela Guaíba, escutando o rádio. Ele me contou depois, obviamente. E às vezes, não, eu vou ver a final lá, vou assistir a Copa de 70. Ele foi no centro de Pato Branco. Só tinha o prefeito que tinha uma televisão, levou a televisão lá, Telefunk, não sei o quê. Nossa. Aí, no centro, na praça de Pato Branco, Praça Getúlio Vargas, e toda a cidade foi lá assistir o jogo naquela TV. Tá vendo? Bom, vamos falar de 94. 94, vamos lá. Que para mim foi uma das Copas que o Brasil foi mais bem organizado, levou nutricionista para os jogos lá nos Estados Unidos. Antes não tinha essas equipes, não tinha nada disso. Tinha, mas não era muito forte. Tinha alguma coisa, mas não tinha assim, nada assim tão taxativo. Tá. Na Copa de 94, o Brasil foi jogar nos Estados Unidos jogos ao meio-dia, num calor danado, que vai ser agora, por isso que os jogos vão ser um pouco mais tarde lá. Quente. Porque é muito calor em algumas regiões. E aí, para não ter desgaste dos jogadores, a nutricionista, 2 horas antes do jogo, fazia eles ingerirem massa, para ter força para poder suportar todos os jogos, além de líquidos, e não tinha parada técnica, pode ver, vai ter parada técnica agora. Não tinha as paradas técnicas. Já está tendo, exatamente. Então, teve muita parte de tecnologia envolvendo a nutrição desses jogadores para que eles não perdessem rendimento durante os jogos. E o Brasil chegou na final da Copa também inteiraço, né? Foi uma Copa brilhante quanto a isso. A logística do Brasil levando feijão, trazia carne, e aviões toda semana com carne. Sim, porque levava carne daqui, não comia lá, para que não ter indisposição estomacal nos jogadores. Que hambúrguer americano, né? Feijão e arroz, né? Exatamente, eles não comiam. Ele deu um passinho atrás, bem rapidamente. Em 86, Zico perde o pênalti, né, contra a França. Foi uma Copa complicada. E em 90, o técnico Sebastião Lazzaroni criaram aquela pecha da era Dunga. E depois o Dunga levantou a taça. Ali foi muita confusão, porque o Brasil entrou... a Copa de 90 foi a Copa da retranca, né? A Copa com menos gols, já com 24 seleções, mas média de gol menor, porque todas as seleções tinham retranca, e o Brasil com o Lazzaroni também foi uma retranca total, né? O Romário não jogou,
entrava no finalzinho dos jogos, queria que o Romário resolvesse, né? Contra a Argentina, queria que o Romário resolvesse em 5 minutos. Não é assim, né? Então não dá, não tem... Não teve gestão de equipes, né? Não teve planejamento. Não teve gestão, não teve planejamento. Falta disso, 86. Muito se fala do Tele Santana, né? 82, 86. Eu digo que Tele Santana foi um baita de um profissional, mas também não soube gerir a equipe que ele tinha. Né? Colocou Cerezo para jogar um jogo contra a Itália, mas precisava jogar pelo empate. Aqui um parênteses, me preocupa, e aqui eu vou serializar, não tem problema, pode gerar polêmica. O atual técnico da seleção brasileira é multicampeão em clubes. Primeira vez que pega uma seleção. E uma seleção pentacampeão mundial. Mas enfim, só você esse comentário. Ele foi o preparador, ele era da comissão técnica de 94, tá? Quando perdeu pra gente. Então ele não tem uma experiência vitoriosa. Sim. Entendeu? Ele não jogou a Copa de 82. E não como ator principal, né? Ele não jogou a Copa de 82 porque estava machucado. Porque ele era parceiro do Falcão no Roma, né? No Roma, era um baita de um jogador, né? Um dos melhores jogadores italianos. Com certeza. 94. Quais os caras de 94? Dunga, Branco, Tafarel. Romário, né? Romário. Marcou 6 Foi 6 gols. 6 gols. 6 gols. Ele fez 5 gols. Ele não foi o artilheiro. O artilheiro foi Stojkovic lá, o amigo dele. Sim. Que jogava no Barcelona. Isso mesmo. Sim. Então ele não foi o artilheiro. E o 94 foi, assim, muito bem organizado. Foi né, cara? Tinha jogo que não ia pra frente, ganhava de 1-0, as contra os Estados Unidos. Mas também, né, contra a Suécia, né, cara? O timaço da Suécia. Timaço. O Romário fazia gol, ele era dentro da área, com o pé, não tinha igual a ele, né? Ele era o Pelé da área. Só que contra a Suécia estava preparada para pegar para impedir esse jogo. Aí o Romário falou e fez um gol de cabeça no meio dos gigantes. Não, daquele tamanho, né? Vou reservar o direito de não falar o nome, mas a torcida chamava um cara do meio do campo, não por culpa dele, a minha opinião, o técnico não escalou bem, chamava ele de enceradeira. Então, colocar as pessoas corretas, lugares corretos, é importante também. Ali houveram erros, enfim, conseguimos ficar campeão no final do campeonato, com o título. 2002, ou seja... 98, não, 98. Vamos pular 98. Outro capítulo, né? Vamos pular 98. Outro capítulo. 2002. 2002, então, Japão e Coreia, né? O Brasil novamente também se preparou taticamente, planejou uma Copa. O Filipão assumiu e falou: ó, o time é meu, como o Saldanha queria em 70. Como o Parreira fez em 94, o time é meu. Abraçou o time. Teve tanto que a família escolar, né? E apostou no Ronaldo, mesmo tendo com o joelho operado, ele retornou. 1 ano e meio antes ele machucou na Inter de Milão, uma imagem... Então, é o final do Ronaldo. E não foi o final dele, né? Foi aquilo, né? Ronaldo, um grande cara, né? Ele foi lá e arrebentou na Copa ele fez 8 gols nessa Copa. Foi o artilheiro, foi o fenômeno mesmo da Copa. Mas é um timaço, né? Rivaldo, né? Também, né? Era outro Carlos, Cafu. Poxa, timaço. Então, depois de 70, eu acho que essa seleção era a seleção se equipara um pouco aí, né? Ela não é ainda a seleção que chega perto, mas se aproxima. 1 minuto para falar bem rapidamente, né? Viu que a gente quer falar? A gente está falando de campeonatos mundiais, tá? Onde a gente foi campeão. 2006, Itália campeã aos trancos e barrancos. 2010... 2014 passa rápido, né? Esse mais rápido possível. Mais rápido possível. Quiser fazer algum comentário rápido e vamos chegar aí 2020. Rapidinho. A maior goleada do Brasil em Copas foi no dia 9 de julho de 50 na Copa de 50. A maior goleada que o Brasil levou em Copas foi no dia 8 de julho de 14 contra a Alemanha. 7-1. Os dois placares é 7-1. Olha a coincidência, que bacana. Bom, a gente tem que ver que a Copa agora de 2006 rodando, eu penso que vai ser uma Copa que a gente vai ter muitas goleadas, porque tem times fracos. 48 equipes. 48 equipes, vamos ter agora 8 jogos, não mais 7 jogos, né? Vai ter a segunda fase, e aí oitavas, quartas, semifinal e final. Então, vamos ter times assim, jogos que a gente já viu alguns aí, que é aqueles jogos que o jogador erra embaixo da trave, erra o gol. Vai ser uma Copa... Quem vai estar na final? Brasil e França, Brasil e Espanha. Tem que cruzar com a Inglaterra. Toda vez que jogamos com a Inglaterra, fomos campeão. Então tem que cruzar com a Inglaterra nas quartas de finais. A estatística do Gelson mostra que o Brasil vai ser campeão. Vai estar na final. A quartas de finais, Brasil 1, Inglaterra 0. Semifinal, Portugal,
a Argentina, talvez, e lá na final, Espanha ou França. Argentina, você chega por enquanto, né? Deixa agora, desde 2002, 24 anos que o Brasil não é campeão, né? Então, por favor, né? Gelson, mensagem final do engenheiro Gelson. Obrigado, você fez a gente viajar. A gente entrou num foguete, começamos lá em 1800 e pouco, né? Tu comentou. E a mensagem para quem gosta de futebol e das lições que o futebol, as Copas do Mundo, você várias vezes citou várias mensagens, pode fazer para a nossa jornada profissional, jornada das empresas. Futebol é um esporte que tem 3 opções, né? 3 situações que vão acontecer no final: a derrota, o empate e a vitória. Sendo que na final só tem 2, ou derrota ou vitória. Cabe a gente assimilar essa vitória ou derrota e seguir em frente, sem causar problemas, brigas, problemas familiares. Aceita, o jogo é jogado durante o jogo. Acabou o jogo, vamos se divertir, vamos comemorar. Esporte é para isso, não é para a gente passar raiva, não é para chorar, não é para sofrer, é para... Pode chorar de emoção, né? É para vocês jogar para fora tudo que você tem que jogar, vibrou, torceu, depois acabou, vamos comemorar. Mesmo na derrota, alguém tem que se vencer, mas nem sempre você é o melhor. A gente torce para que o Brasil seja o melhor, mas torcer e a realidade são coisas diferentes, né? Hoje nós vencemos, a audiência do Quebrando a Lâmpada venceu, foi vitorioso e foi brindado por essa história das Copas do Mundo. Obrigado, muito obrigado. Gilis, deixa um recado aí, um agradecimento, sei, tem gente aqui nos estúdios acompanhando, por favor, deixa aí as pessoas que queiram deixar uma mensagem. Eu quero agradecer toda a minha família, minha esposa, meu pai, que sempre me incentivou no futebol. Colorado, eu sou filho de Colorado e pai de Colorado, né? E agradeço ao Gilis e ao Quebrando a Lâmpada por essa oportunidade de que, realmente quebrando a lâmpada, né? Mostrando que o esporte vai além da tecnologia, da gestão, né? Ele está além e dentro também ao mesmo tempo, né? Precisa de gestão e tecnologia para ter o futebol. Legal, muito obrigado, Gelson, obrigado mesmo. A gente encerra aqui o Quebrando a Lâmpada, diferente, e nesse jogo aqui, ó, todos vencemos, isso que é o mais importante. O futebol é esse caminho, o caminho do congressamento, o caminho da emoção. Vai lá e parabenize o vencedor, né? Vamos acabar de uma vez por todas, tirar isso da agenda do futebol, a questão das brigas, aqui onde vimos os clássicos que ele tem no Brasil. Não, o futebol é algo muito bom. Vamos por esse lado. Vai lá e dá os parabéns para quem vence e certamente em algum momento eles vão te dar os parabéns porque você venceu. E aqui no Quebrando a Lâmpada, todos nós vencemos. Muito, muito obrigado e até o próximo episódio do Quebrando a Lâmpada. Tchau. Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida.